Boa noite, gente. Aqui é o presbítero Walter. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por Ele nos dar mais esse momento para nós adorarmos a Deus. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças a Deus que o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você e de toda a sua família. Segundo lugar, eu quero saber como você está. Se você está bem, se você está feliz, como você está na presença de Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos? Você tem sido grato a Deus por tudo? Porque a gratidão agrada ao nosso Deus. Nós vemos que temos na Bíblia escrito sobre muitos que o Senhor curou e poucos foram que vieram agradecer, como a Bíblia fala sobre aqueles 10 leprosos, a qual Jesus curou os 10 e só um voltou para agradecer a ele. E ele perguntou a ele, disse, mas não eram 10? E cadê os 9? E aquele homem simplesmente ele disse, Senhor, aonde está os outros? Eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui para te agradecer. Se Jesus não fizesse conta de gratidão, ele não teria perguntado aquele homem pelos 9. Mas a gratidão agrada primeiramente a Deus. E segundo, aquela pessoa que fizer algo por você, mesmo que ele faça sem pedir nada em troca ou sem esperar você agradecer. Mas é bom quando a gente agradece a alguém que fez algo por nós. Isso é maravilhoso, é super bom. Imagine a Deus. Nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado, tem nos dado e tem cuidado de nós todos os dias das nossas vidas. Muitas das vezes ocorre de nós fracassarmos numa jornada, numa caminhada, um projeto que a gente fizemos e a gente às vezes fracassa. Mas por que nós fracassamos? Será que foi nós que pedimos um pouco a Deus ou Deus esqueceu de nós? Porque muitas das vezes
as lutas do dia a dia, muitas das vezes nós mesmos pensamos com nós mesmos que Deus esqueceu de nós. Seria eu mentiroso se eu dissesse para você que eu também passo por essas mesmas lutas? Já teve momento de eu olhar e dizer: Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não me quer mais como o seu servo. Eu acho que Deus não está mais nem aí para mim. E às vezes dissemos isso de coração amargurado por algo que buscamos tanto e não alcançamos. Mas será que é momento de nós parar ou ficar reclamando? Ou é momento da gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos e ver, observar onde foi que nós erramos? Porque pedir a Deus é muito fácil a gente abrir a boca e querer só pedir a Deus. Mas será que nós temos dado algo a Deus? Ou Deus não quer nada da gente? Pode até pessoas dizer: Deus não quer nada, que Deus não precisa de nada, Deus não precisa de mim para nada, Deus não precisa de mim, Deus tem tudo, Deus não precisa. Deus precisa sim. Se alguém falou isso para você, que Deus não precisa de você, essa pessoa está pregando um evangelho de mentira. Porque desde o princípio que Deus cobrou o homem. Deus cobrou o que o homem? O que você acha que Deus quer de nós? Será que Ele quer de nós sacrifício? Será que Ele quer de nós coisas que nós, seres humanos, não temos o poder de fazer e também não estamos aptos para fazer? Será que Deus quer isso de nós? Eu creio que não. Eu creio que a única verdade em que Deus quer de nós algo é a nossa fidelidade. E constantemente, nos dias de hoje, está sendo difícil a gente manter essa fidelidade para com a palavra de Deus. Seria eu um mentiroso se eu viesse aqui gravar um vídeo e falar sobre mim, dizer que eu faço porque eu sou assim, porque eu sou correto, porque eu sou certo, porque eu não erro, porque eu não minto, porque eu não peco. Algum que falar isso não é da parte de Deus, não é da parte de Cristo. Porque todos nós erramos, todos nós temos na nossa natureza humana o gosto de errar, de fazer coisas que depois nós mesmos. Você já fez algo para você mesmo se envergonhar? De você mesmo.
Você olhar assim e dizer, mas rapaz, eu fiz isso, não sei como eu fiz isso, mas eu fiz. Então, existe este algo em que Deus quer que nós sejamos, é grato a Ele. Gratidão não é só chegar e dizer, Deus, eu sou grato a Ti. Quando fala a palavra gratidão, ela carrega ou cria-se muitas coisas para que nós venhamos mostrar mesmo que somos gratos a Deus. Se eu errei, se eu estou errando nas minhas palavras, ou se alguém ainda não falou isso para você, neste vídeo, neste momento, nesta noite, nós vamos aprender a ser grato a Deus. Então, ser grato a Deus não é simplesmente você agradecer simplesmente pelo pão que você conseguiu, ou pelo bem que você conseguiu. Será que só é essa gratidão que Deus quer que nós sejamos, que nós temos em nós? Será que é isso que Deus quer de nós? Porque muitas das vezes nós podemos escutar, ouvir alguém dizer, não, mas Deus está vendo, não precisa você estar de joelho, não precisa você estar direto com a Bíblia na mão, não precisa você estar orando, não precisa você estar na congregação, não precisa você estar pregando, não precisa você estar de madrugada orando, não precisa nada disso. Deus, a única coisa que Ele quer da gente é o coração. Deus, a única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração. Mas, meu prezado amigo, meu irmão, minha irmã, as pessoas que falam estas coisas, quando você vai observar a vida dele, está toda embaraçada. Quando você vai observar o dia a dia dessas pessoas, tem momento que você fica tão do jeito com essa pessoa. Eu tenho certeza que você já aconteceu isso. Você vê que aquela pessoa é tão santo, quer ser tão santa de um jeito, que você corta caminho quando avista aquela pessoa. Ele acha que fazendo isso, ele está sendo grato a Deus. Mas não é isso. Isso não é a gratidão a que Deus requer de nós. Ele quer de nós fidelidade. Ele quer de nós que nós demonstremos, que nós aprendemos com Ele, amar os nossos semelhantes. Então, se você mostra que você ama, você está dentro da palavra do Senhor. E você está sendo grato a Deus. Você está demonstrando que você é grato a Deus, que você é fiel a Deus. Só que para você ser fiel, venhamos e vamos. Não é você estar todo dia na congregação, não. Dentro da congregação é muito fácil ser fiel. Mas o desafio é ser fiel lá fora. Esse é o desafio. Pregar dentro das igrejas
é muito bom, mas o desafio é pregar lá fora, para aquelas pessoas que amanheceu o dia atribulada, aperreada de tal jeito, de tal maneira, com o coração cheio de angústia, de aflição. Muitos deles não querem ouvir nem a própria voz deles. E você ter aquela força dada por Deus de chegar até essa pessoa e falar para ele o que Deus tem feito na tua vida. Isso sim é gratidão. Demonstrar que você é grato a Deus. E você só vai demonstrar isso se você entregar para outras pessoas aquilo que Deus também te deu. Mostrando para aquelas pessoas que o caminho que eles estão seguindo não é o caminho que Deus traçou para mim e para você. Como muitos pegam aquela palavra para extorquir as pessoas, aí diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque você pegou o dinheirinho da sua aposentadoria, do seu salário, ou da metade do seu salário, e levou para o barão, que diz que é pastor, o barão, para ele comprar o seu belo carro. Aí ele vai ler lá em Malaquias, ler em outras partes, em que pessoas receberam exemplo e começa a extorquir e dizer para você, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Faz 40, 50 anos que você está esperando ser colocado no muito e nada é feito. Sabe por quê? Porque você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Quantas vezes alguém bateu na sua porta e pediu algo para comer e você negou? Quantos vizinhos seus estão passando necessidade? Quantas vezes você passou naquelas praças e você vê alguém passando fome, sede, e você não está nem aí? Porque o certo é levar para o tubarão e deixa as piabinhas com fome, deixa aquelas piabinhas minúsculas passando necessidade, sem ter o que elas comer, porque ali você já vai levando para o tubarão cada vez mais engordar e crescer materialmente. Você acha que isso é ser grato a Deus? Você acha que isso é ser fiel a Deus? Enquanto seus irmãos, seus parentes, seus irmãos, porque seus irmãos não só são sua família de sangue. Porque se você for só abraçar os seus irmãos de sangue, não fazes as outras pessoas que não conhecem o Evangelho da mesma forma? Não fazes as outras pessoas que ainda não aceitaram Jesus as mesmas coisas que você faz, só abraçar a sua família, só ajudar a sua família, não faz também os outros assim? Ser grato a Deus, ser fiel no pouco, é alguém bater na tua porta, você tem um pacote de arroz, chama aquela pessoa, diz, olha, eu tenho um pacote de arroz, eu vou dividir com você.
você está sendo uma pessoa que está demonstrando a Deus, que está mostrando que você não é egoísta, é grato a Deus e diz mais a Ele: leva, cozinha e come com os teus filhos, porque eu vou fazer o mesmo. Com este pouco que eu fiquei e o pouco que você levou, vamos agradecer a Deus. Esse é ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dividir com os necessitados. Outros acham que ser grato a Deus é fazer voto para enriquecer os seus tubarões. Muitas das vezes até os seus filhos passam fome. Muitas das vezes deixa de pagar o seu aluguel, deixa de fazer as suas obrigações. Isso não é ser fiel a Deus. Então que você venha entender que ser fiel a Deus é, se possível, você dar sua vida para ajudar os seus irmãos. Você tem que entender que para alguém se levantar quando está paralítico, para levantar alguém, veja o exemplo daqueles dois homens. Quando vão entrar no templo chamado Formó, Pedro e João. Aquele homem estava mendigando sentado. Estava ali, sem poder se levantar. E aqueles dois homens olham para eles e dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Eles só disseram isso? Só foi isso que eles fizeram? A Bíblia fala que eles estenderam a mão, pegaram nas mãos daquele homem e ajudaram ele a se levantar. Ajuda o teu irmão a se levantar. Olha o tombo que ele está dando, não deixa ele cair. Antes dele cair, segura ele. Ajuda ele. Jesus Cristo, ele nos orienta, ele nos ensina e nos prepara. Desde o princípio que ele vem nos ensinando como nós nos preparar para enfrentar as adversidades do dia seguinte. Então nós temos que fazer isso e pensar: se Jesus estivesse aqui agora, será que ele estava se agradando do jeito que a humanidade está? Eu estou falando, ele está vendo, ele está todos os dias, mas eu estou falando, se ele tivesse humanizado agora, na época de agora, será que ele estava feliz com o que nós estamos fazendo? Eu falo nós, não é só vocês. É muito bom querer jogar a culpa e querer condenar. Nós temos que ser fiel, justo bastante para fazer uma reflexão e ver se nós estamos corretos. O que nós estamos fazendo, se está certo.
Será que para ser um cristão verdadeiro é simplesmente levantar a mão, pegar a Bíblia e ir para a igreja orar? Ou vamos fazer que nem aqueles homens que passaram pelo samaritano, pelo aquele homem que estava caído? Aquele homem estava caído. E uns passavam de longe quando avistava ele, porque cada um tinha algo para fazer de importante e aquela vida não era importante. De repente chega aquele samaritano, olha e vê aquele homem caído, vai até ele e ajuda ele. Mas às vezes nós lemos a palavra como que está lendo um livro qualquer. É somente para ler, só para ler. É só para ler. Mas aqui está escrito diferente. É isso que eu quero trazer para você nesta noite. É fazer diferente. Não é guardar só para você. É para você também dar de graça aquilo que recebeu de graça. Que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fala para as pessoas que ser grato a Deus é dividir a bênção que Deus está te dando, dividir para com os outros. Mostra para eles que existe um meio de viver sem tanto ódio, sem tanta amargura. Vivemos numa época em que no passado nós víamos e pela palavra de Deus nós vemos como vivem os animais na selva. Como é que vivem os animais na selva? O mais forte engolindo o mais fraco, destruindo o mais fraco, acabando com o mais fraco. Isso nós via na selva há muitos anos atrás. Mas também há muitos anos atrás começou dentro da humanidade. Homens buscando poder e exterminando os menores. Mas nós temos que entender, meus amados, que os animais eles são irracionais. Às vezes tem animal que protege o mais frágil. Eu já vi isso acontecer. Mas, mesmo desta forma, ainda dizes que Deus está contigo, mesmo praticando todas estas coisas, ainda dizes que Deus está contigo. Será que Deus está no meio destas coisas, a qual destrói o mais pequeno, passa por cima do menor, acaba com ele, deixa ele lá no chão para se dar bem? Não quer nem saber. Passa por cima que nem um D8, que nem um trator, uma máquina pesada. E depois
vai pregar a palavra de Deus, falar sobre amor. Será que amar é desta forma? Será que o amor é feito desta forma? Passar pelo teu semelhante, ver ele caído no chão. Outra hora ele louvava mais você. Outra hora ele pregava mais você. Outra hora você andava mais ele e dizia que era o teu irmão. Dizia, este é meu irmão que eu amo tanto, que eu considero. Aí porque teu irmão fracassou ou está numa situação difícil, você não procurou entender o que é que seu irmão está passando? Você não procurou entender por que o seu irmão está naquela situação? Aí fala que ama, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Jesus Cristo fala na sua palavra de amor. Mas ele fala de um amor de alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo ele diz mais que se alguém fizer isto que ele manda, ele já não vai mais chamar de servo, porque o servo não sabe para onde o seu senhor vai, nem para onde, nem que hora chega. Mas o amigo sabe, porque o amigo conta para o outro. É Jesus que fala isso na sua palavra. Jesus Cristo, ele tem nos ensinado como nós devemos agradecer, ser grato a ele, mostrando ao povo do mundo que nós fomos escolhidos por ele para mostrar o amor verdadeiro. Tem pessoas que acham que só porque vai para a igreja, só porque louva, só porque prega, só porque orou, alguém foi curado, só porque... Mas mesmo essas coisas, não é porque você é profeta, nem é porque você é um escolhido de Deus, não. Eu já vi pessoas que não é evangélico orar e pedir a Deus e Deus fazer com que aconteça. Mas nem por isso aquela pessoa é profeta. Porque Deus ouviu o coração. Deus ouviu aquela pessoa. Deus entende o homem e conhece. Você pode até dizer, não, mas ele só vai ouvir aqueles irmãos, os grandes homens, os... Não! Você pedir com fé, Deus faz. Você crer que Deus faz, Ele faz. Não tem essa não dele não fazer, Ele faz. Ele diz, se pedires com fé, receberás. Então é com fé. Tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, ele diz. Sim, existe a diferença quando você aceita Jesus como seu Salvador.
Porque aí você não vai mais passar por esses momentos dolorosos sozinho. Porque o Espírito Santo de Deus já vai estar do teu lado para te ajudar. Não existe, meus amados, santidade no meio da humanidade. Não existe santo. Eu quero que alguém me prove. Na Bíblia não tem dizendo isso. Na Bíblia tem dizendo que nós mentimos, que nós erramos. Certo que somos remidos. O que é um pecador remido? É um escolhido de Deus. E todas as vezes que ele percebe que ele pecou, ele tem coragem de falar que pecou, de se ajoelhar e dizer: Deus, me perdoa que eu pequei, eu errei, Senhor. É diferente de você pecar sabendo que pecou e dizer: não estou nem aí, vou praticar mais. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele quer que nós faça aquilo que Ele nos ordena. Quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, o que é que Ele está mandando? Pregar para toda criatura. Não existe nenhum que Ele tire, não. É toda criatura. Porque todas as almas pertencem a Deus. E você praticando aquilo que Deus quer que você faça, você é um homem sábio, um homem prudente, uma mulher prudente. Porque eu provo a você. Aqui está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho à lei, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, não é para você guardar, prender ela e ficar só para você, não. É para você distribuir, repartir, dividir com os seus irmãos. Algo que Deus te deu, divide com os teus irmãos. Porque é mandamento. Ele disse: dai de graça aquilo que recebeste de graça. O que foi que você recebeu de graça? Você recebeu a salvação. Deus te chamou para ser um servo dele. Não é que você já está no céu. Tem pessoas que acham que porque é cristão já está no céu. Mas convenção não é só uma vez. É todos os dias. Todos os dias nas nossas vidas nós temos que nos converter. Porque tem momento que nós passamos por uma situação que depois nós mesmos dizemos a nós mesmos: meu Deus, o que eu fiz? Eu sou um homem convertido. Então não existe pessoas no mundo que não erre. Se você está passando por uma situação, se você parou de ir para a congregação, onde você congrega, não importa. Parou de ler a Bíblia, porque foi decepcionado por alguém, porque alguém
que você se espelhava tanto, fez algo que você se escandalizou. Não deixe o seu propósito de lado. Continue mostrando para o mundo que você foi um escolhido, que você é um escolhido, que foi Deus que te chamou. Jesus disse: não cuideis que vós me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então foi Jesus que te escolheu, meu amado. Foi Jesus que escolheu você. E aqui tem um versículo que diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não é só dizer que serve a Deus, não. Tem que mostrar que é um servo. Mostrar que é uma serva de Deus. Mostrar para quem? Mostrar para o mundo. Tem pessoas que ainda não entenderam. Jesus disse, vós sois a luz. Como é que as pessoas vão ver em mim a luz se eu estou sem energia? Uma luz não se acende sem energia. O brilho não aparece à noite. Se a lâmpada estiver apagada, se estiver sem azeite, a lâmpada não vai acender. E à noite ninguém vai ver esta lâmpada. Mas se ela estiver cheia de combustível, de azeite, ela vai acender e vai brilhar. E é isso que ele quer dizer aqui na sua palavra. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. O que é praticar a palavra do Senhor? É só pregar para os outros e você ficar fazendo o que você quer? Praticar primeiro em você. Esta palavra tem que ser primeiro para mim. Para você olhar para mim e dizer verdadeiramente aquele presbítero é um homem que dá exemplo. Mas mesmo eu sendo um homem que dê exemplo, não se espelhe em mim. Porque um momento eu vou fracassar, vou errar, vou pecar e você vai se decepcionar. Mas como, presbítero, acontece isso? Está escrito na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 1, está escrito algo que você tem que observar antes que alguém venha falar algo para você que não tem sentido e que não está escrito. Jamais eu vou chegar aqui para você, vou falar algo sem sentido algum. Não. Eu tenho que mostrar para você o que está escrito, o que é. Porque está escrito aqui no capítulo, no versículo 8 da epístola, primeira epístola de João, no capítulo 1 da primeira epístola, está escrito assim, se dissermos que não temos pecado,
enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui está englobando a todos. Não tem santinho e nem santão. Todos nós pecamos, erramos. Mas também está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos purificar, perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso, nós temos que praticar a verdade de Cristo, a palavra dele tem que ser pregada como ela é. Amém, meus amados? E aqui está mais uma vez para você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Seja prudente. Se alguém disser, irmão, suas pregações é muito dura, suas palavras têm que ser mais branda, uma palavra branda. Na Bíblia não existe essa palavra branda. Existem dois caminhos, céu ou inferno. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho bonito e o caminho cheio de espinho. Você escolhe qual você quer seguir. Só existem esses dois caminhos. Um que leva à perdição e o outro à salvação. Jesus Cristo é o caminho que conduz até o céu. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é Jesus. Está te esperando, querendo ouvir da sua boca você dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. O dia de amanhã não pertence a mim nem a você. Aceita hoje, porque amanhã pode ser tarde. Que Deus possa abençoar você, dar uma boa noite, possa abrir o seu entendimento e não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém lhe engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Acautelai-vos que ninguém te engane. Jesus é o único que pode salvar. Ele é a porta do curral das ovelhas. Tem que entrar por ela. Se subir por outra parte, é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1. Tem que entrar pela porta. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem falado conosco. Pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo sol, pela lua, por tudo, por tudo. Seja grato a Deus, que Ele é o único que pode te ajudar. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a graça e o poder,
nos livra do laço do passarinheiro, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem violento. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nos guarda e nos protege, nos dá uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Cheiro no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.